Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais um encontro de aulas de psicanálise do grupo Catarse Tripé, né? Coletivo Catarse, já juntei tudo inconscientemente, e o Psicanálise Tripé. E hoje, como nós tínhamos falado na aula passada, o assunto será um pouquinho da vida do criador da psicanálise, Sigmund Freud. Ele, na verdade, teve o grande mérito de ser o primeiro a levar a sério o termo inconsciente. Portanto, revelar-lhe também assim a estrutura, o que é o inconsciente. Nessa época, essa postura vai incluir justamente uma época de uma raça, vamos dizer assim, de sábios germânicos, que vão fundar a fisiologia e a filologia, que de alguma forma renovam a lógica, a física, a história, a filosofia, e nisso tudo inclui-se o surgimento da psicanálise. Mas pensando justamente porque Freud vai escrever sobre a psicanálise, é interessante entender um pouquinho da história dele. Ele nasce a 6 de maio de 1856, dia 6 de maio é dia do psicanalista, portanto, e recebe o nome de Shlomo, nome que aos 22 anos de idade ele vai escolher uma forma mais concisa, aliás, Sigismund Shlomo Freud, mas aos 22 anos ele escolhe uma forma mais concisa do próprio nome, que é Sigmund Freud. E aí então ele renuncia ao próprio judaísmo, ou seja, Freud era ateu, e não teria como ser diferente para criar tudo o que ele criou, dentro de uma existência pela existência. A psicanálise trabalha justamente essa ideia de que temos que tratar da nossa existência aqui e agora, partindo do pressuposto que temos uma instância inconsciente. Bom, Freud nasce numa cidadezinha de Viena chamada Freiberg. O pai dele, chamado Jakob Freud, aos 44 anos fica viúvo e casa-se de novo com uma outra mulher, com a Ana. E quando o Freud tinha 3 anos, eles saem da cidade de Freiberg e vão para Viena. Aos 16 anos, Freud retorna a Freiberg para fazer uma visita, e lá ele revê muitas coisas de sua infância, e aí é onde ele começa a pensar o que ele vai fazer nos seus ensinos superiores, já que ele havia sido um aluno muito brilhante nos ensinos secundários. A princípio ele pensa em fazer direito. Pensou o Freud, advogado. Acho que ele seria um bom advogado do diabo. Mas ele abandona logo em seguida essa ideia e ele parte para estudar a questão da fisiologia na Universidade de Viena, principalmente os estudos biológicos. Bisiológicos seria uma mistura de fisiologia com biológico, já estou ficando lacaniana aí. Os estudos fisiológicos da biologia. O quão rápido foi a parte do estudo secundário para Freud, na verdade foi lenta essa escolha do ensino superior. Ele leva muito tempo para de fato escolher alguma coisa que ele queria, que combinasse com o desejo interno dele. E a princípio ele começa trabalhando como biologista, e então depois ele parte para a questão da medicina. Ele se torna um médico com uma aptidão para neurologia. Em 1855, ele ganha uma bolsa e ele vai para Salpêtrière, que é um hospital de Paris, onde ele conhece uma grande figura da vida dele e que vai colocá-lo em contato com os primeiros estudos da histeria, a partir da ideia de uma hipnose como abordagem dessas faltas que ele encontra nesse aparelho biológico estritamente neural. E ele entende que esse efeito da sugestão ele é interessante porque de fato há uma grande remissão de sintomas nas histéricas, a princípio são só mulheres, mas depois ele percebe que não. E
A ideia da hipnose é muito interessante porque ela parte da Idade Média, onde as pessoas se reuniam em volta de caldeirões e ali elas entravam numa espécie de transe e a partir de algumas induções de palavras elas tinham um comportamento que era, vamos dizer assim, meio que induzido por aquele que controlava as sessões de hipnose coletiva. Mas o que mais chama a atenção no Freud nessa questão é justamente a capacidade da palavra em mudar o comportamento do indivíduo, né? Em 1886, o Freud volta a Viena e ele vai apresentar esses resultados dessas experiências com Charcot numa conferência e ele é extremamente reprovado, ironizado, criticado. Até, né, sofre algum tipo de chacota. No entanto, ele não desiste, né? Ele tinha uma personalidade extremamente obsessiva, né? Vou até o fim, até porque se fosse o contrário, ele não teria feito tudo que ele fez. E é bastante interessante perceber que a partir daí, já com 30 anos, Freud começa a formar sua família. E a partir daí a gente vai dividir a questão dos escritos do Freud em 3 grandes partes, né? A primeira grande parte, quando ele tenta de fato fazer uma ligação entre os fenômenos psíquicos apresentados, né, onde envolvem afetividade, emoção, afeto, com a neurologia. E um outro momento depois que ele vai falar da questão da teoria da sexualidade e posteriormente a teoria das pulsões. Então esses são os 3 grandes momentos da obra do Freud, mas vamos tentar dissecar muito rápido isso, pra gente só ter uma noção. A vida do Freud ela foi uma vida meio sui generis. O grande companheiro dele de infância era o sobrinho, filho do irmão mais velho que era fruto do primeiro casamento do pai. Na fantasia dele, ele mesmo escreve isso, ele imaginava a mãe muito mais como esposa do irmão do que do pai. E daí talvez possa ter surgido a ideia do complexo de Édipo. Bom, são especulações, apesar que o Freud escreve muita obra dele preparando-a já para uma biografia. Na verdade, tem 2 grandes biografias do Freud, né? Depois a gente fala sobre isso, mas vamos lá. E quando ele volta para Viena, ele entra em contato com o primeiro grande caso da história de Freud, que é o caso da Ana O, que era uma paciente do Breuer, não era paciente do Freud, e o Breuer tinha desenvolvido uma certa relação romantizada e não conseguiu dar continuidade. Então o Freud o aconselha a sair do caso e eles fazem uma compilação. Esse caso é conhecido como Ana O, mas a paciente na verdade é a Berta Pappenheim, amiga da mulher do Freud, e se torna muito conhecido porque é o caso, vamos pensar assim, é o caso 0 da histeria, até porque a Ana O, ou a Berta Pappenheim, ela apresenta mais de 157 sintomas histéricos de conversão, sintomas que se revelam no corpo. Ela tem desde cegueira psicológica, gravidez psicológica, até o que nós vamos chamar de paralisia de luva. Mas haverá uma aula para a gente estudar essa questão da Ana O. É interessante perceber que a partir daí Freud vai tentar estabelecer um outro método que não o método de hipnose, porque o que ele percebe? Que os pacientes que recebem uma determinada orientação sob hipnose, eles acabam regredindo depois de algum tempo. E aí então Freud estabelece a questão de que há um inconsciente que pode ser acessado através da palavra, né? E esse inconsciente ele pode fazer, junto com as outras instâncias psíquicas, já na primeira tópica, uma espécie de livre associação ou associação livre, né? Tá um outoverão aqui, então o tempo tá bem seco, tá difícil não tomar água. Mas vamos lá. Em 1900 há o grande passo de Freud, que é a escritura
a escritura é ótima, que é quando ele lança o livro A Interpretação dos Sonhos, a obra monumental da psicanálise. Esse livro é lançado em 1900, em 2000 teve um relançamento dele com uma obra relida, mas o mais importante desse livro é justamente o capítulo 7, que é inserido em 1903. Nesse capítulo 7, Freud define exatamente o que é o inconsciente. Vamos devagar. Em 1906, aliás, antes, na verdade, em 1905, ele lança os 3 ensaios sobre a sexualidade, que é também um outro texto extremamente polêmico, onde ele vai falar da sexualidade infantil e onde ele sofre de novo uma série de críticas enxovalhado dentro da sociedade científica da época, mas ele não desiste. E aí Freud começa a ter um grande medo de que a psicanálise ficasse conhecida como a ciência judaica. Até que ele trava conhecimento com um médico da escola de Zurique, Jung, e em 1906 eles começam, de fato, a trocar correspondências. Essa relação dura aproximadamente 4, 5 anos, até 1914, até que em 1914 a situação fica insustentável, quando o Jung vai lá e se recusa a seguir a questão da teoria da sexualidade infantil, e ele cria a psicologia analítica, e os dois entram num atrito que é irreversível. No mesmo ano, Freud escreve um texto muito interessante, que é uma introdução ao narcisismo, onde, nem um pouco veladamente, ele, de uma forma muito freudiana, ele tenta pontuar todas as falhas da teoria junguiana. Em 1920, há uma revolução dentro da revolução, onde há a criação das pulsões, a criação da teoria das pulsões, pulsão de vida e pulsão de morte. E então a psicanálise passa a ser vista de uma forma um pouco diferenciada. Uma grande sacada do Freud é que ele lia e relia a obra dele e ele jamais colocava um ponto final. Então ele começa lá com a questão de uma psicologia científica, inclusive é o nome do primeiro texto que é publicado. E depois ele mesmo diz que a ciência por si só, a questão da neurologia por si só, não conseguiria explicar todas as emoções e afetos e representações traumáticas que nós temos. Daí ele parte para um estudo mais subjetivo do ser. E esse estudo mais subjetivo do ser tem uma influência direta de alguns pensadores. Freud vai ler muitos pensadores clássicos, Sócrates principalmente, depois ele vai para Kierkegaard, que vai falar justamente dessa questão de simulação de vida, e até Schopenhauer, que é uma coisa mais pessimista. E dentro inclusive das escolas de filosofia, Freud também é um filósofo, ele se encaixa justamente naquela questão do pessimismo filosófico. Uma outra coisa interessante, ele, com o término da Primeira Guerra Mundial, ele consegue, de fato, levar a psicanálise para outros países, inclusive para a Alemanha, e os seus discípulos, entre eles o Abraham, tenta criar uma escola freudiana na Alemanha, e lá também ele se encontra com uma outra grande psicanalista, que é a Melanie Klein. E a Melanie Klein, na Segunda Guerra Mundial, parte para a Inglaterra, e lá ela cria a escola inglesa de psicanálise, que vai dar nomes para nós como Winnicott e Bion. Que nomes, hein? Nomes muito pouco importantes. Em 1923, Freud publica o grande texto O Id e o Ego, onde de fato ele estabelece
completamente a segunda tópica. E ele diz que ao invés de consciente, pré-consciente, inconsciente, nós temos id, ego e superego. É onde também ele reconhece que há sim um mediador entre o que nós somos internamente e o que há externamente, o espaço privado e o espaço público. Isso vai render para outros psicanalistas. Depois disso, já ele começa a escrever alguns textos mais para o lado da antropologia cultural, obras-primas como O Futuro de uma Ilusão, Mal-Estar na Civilização, que é uma crítica muito árdua a temas como, né, o fanatismo, seja ele de qual ordem for, e também a questão de como o homem ele vai sempre em busca daquele primeiro momento alucinatório, sempre, né, da mente infantil e da mente já de alguma forma atualizada no upgrade. São dois textos muito interessantes e que cabem muito bem na atualidade hoje. Nós temos escritores como Bauman, por exemplo, que usam esse texto para fazerem releituras fantásticas. O Mal-Estar na Modernidade. Tem um psicanalista brasileiro, o Joel Birman, também, que faz uma outra releitura no Mal-Estar. Não, o Bauman fala do Mal-Estar na pós-modernidade, né? O Birman fala do Mal-Estar na atualidade. Já em 1933, né, os nazistas, Freud era judeu, nós não podemos esquecer disso, num ato terrível, queimam todos os livros do Freud em praça pública. E aí não resta outra coisa para o Freud a não ser partir, né, já que logo em 1938 a Áustria ela é anexada à Alemanha. E aí ele consegue, com a ajuda de alguns amigos, inclusive com a ajuda dos governos de alguns países, fugir para Londres. Só que em Londres ele só vive 1 ano. Vai ele e a filha, ele já estava bastante combalido pela doença, ele teve um câncer, onde ele passa por cerca de 33 cirurgias de reposição do maxilar. E nessa situação ele chega já muito mal, enfim, e ele não gostava muito da Inglaterra, né? Não era uma terra que ele gostasse, né? E aí ele pega e tenta passar todo o seu conhecimento para sua filha, a Ana. E ele faz algo muito interessante, que é a análise da própria filha. Já que a outra filha favorita dele havia morrido de gripe espanhola, juntamente com o neto. Então ele vai com a Ana Freud para a Inglaterra e lá ele tenta fazer com que ela seja sua sucessora. Bom, né, a Ana Freud vai trabalhar com algo que o Freud não trabalhou, que é a psicanálise da criança. No entanto, não será o grande nome disso, e sim depois virá a Melanie Klein, que aí vai fazer toda uma dissertação, ou na verdade uma tese, né, baseada nas leituras de Freud sobre a possibilidade da psicanálise infantil. E a partir daí ele somente decai até que ele morre no dia 23 de setembro de 1939. Né? Uma vida muito proveitosa, diga-se de passagem, uma vida que rendeu a nós conteúdos que até hoje são de suma importância para a compreensão do que é o homem, do ser do homem no mundo, né? E que rendeu também 2 grandes biografias, né? Enfim, eu não vou pegar aqui, porque senão vai derrubar. Isso aqui tá tão bonitinho, né? Um gatinho e tudo. Uma da Elisabeth Rodinesco, que é mais recente, que hoje é a maior psicanalista viva do Brasil. Do Brasil não, perdão, do mundo. A francesa Elisabeth Rodinesco.
que é Freud, um homem né, na sua época e em nosso tempo. E uma outra um pouco mais antiga do Peter Gay, também um grande estudioso da teoria freudiana e da vida do Freud. E ambas são muito válidas para quem quiser. São um pouquinho longas, mas eu acredito que vale a pena a leitura. Sobre o Freud, acho que é isso, sobre a vida dele. Vamos deixar essa aula curtinha assim, para que no próximo encontro a gente fale sobre o processo catártico, que ainda hoje é o grande centro de qualquer situação de elaboração em psicanálise. Ok? A gente se vê. Até lá.